E ó, eu já vi imagem aqui na rede social também de xingamento ao Landim, tá? Muitos torcedores xingando o Landim diretamente. É bom a gente deixar claro também que o Landim está sendo pressionado, o Marcos Braz, o Vitor Pereira, só que a gente sabe que com o Landim e com o Marcos Braz não vai acontecer nada. Agora, e os jogadores, hein? A gente falou aqui do Arrascaeta, tá? O Arrascaeta é o mais cobrado, né? Dos medalhões nesse momento, o Arrascaeta é o que mais se cobra porque tá muito fraco fisicamente. Tá morrendo. Tem o Gabigol, tem o Everton Ribeiro. Pode estender pro Vidal ver fazer o quê? Passear? Jogar futebol? Não sei se ele joga na praia, né? Mas deve ter... Ele brincou na praia lá, né? Joga o quê o Vidal? Né? Jogador vem, seleção chilena, não sei o quê, futebol europeu. E aí acrescentou o quê o tal do Vidal? Zé meu Manel, amigo, tem um jogador que eu gosto demais, Everton Ribeiro. Também tá precisando jogar. Só jogou bem o primeiro tempo com o Del Valle. Tá precisando jogar mais. Precisa, vocês têm razão. O Gerson hoje fez um bom primeiro tempo, viu, Viga? O Gerson. Ô Zé... Mas no jogo em todo, no segundo tempo, entrou na pasmaceira geral. Eu concordo com você em gênero, número e grau, né, normalmente, mas eu acho que é um pacotão. Fisicamente, eu acho que o time está muito aquém. O Flamengo joga com qualquer um e sofre. Qualquer um padece. Não importa o quilate, a grife, o gabarito, o status do time adversário. Basta ver o que aconteceu nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro, que ainda não acabou, mas o Fluminense, para mim, foi melhor do que o Flamengo, embora só venha alcançar o maior número de pontos e a conquista da Taça Guanabara justamente no último jogo, no duelo contra o Flamengo. Então, na minha avaliação, é muito claro o que está acontecendo com o Flamengo. Primeiro, eu acho que não tem uma simbiose, uma sinergia entre o técnico, os jogadores e o técnico. Aí resta saber se o técnico está querendo uma coisa e os jogadores não querem, ou se os jogadores não estão, como disse o Felipe Luiz, entendendo, compreendendo muito bem a metodologia, a filosofia do técnico Vitor Pereira. Cara, se dane. Eu já chutei o balde aqui, acho que não tem outro caminho a seguir que não seja pegar aí um voo São Paulo ou Rio de Janeiro, Lisboa, tem que passar por São Paulo, inevitavelmente, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa, Porto ou qualquer coisa lá da Europa. Enfim, para mim, nitidamente, o problema do Flamengo é o seguinte, começa pela questão física. Se você está mal fisicamente, isso vai acabar inabilitando você a explorar todas as suas qualidades técnicas. Isso, nitidamente, é claro, né? É evidente para o Arrascaeta. Fisicamente mal, tecnicamente, o trabalho dele, o futebol dele não aparece. Vale também, por que não dizer, para o Everton Ribeiro. Mas eu sempre tento anistiar alguns jogadores, é o caso do Everton Ribeiro, que ele não se esconde, ele tenta. O Arrascaeta nem no jogo aparece. O mesmo vale para o Gabigol. Acho que hoje eu tiraria o goleiro, jogaria sem goleiro, mas tirar o Gabigol para botar o Mateusão, acho um erro crasso, elementar de quem não conhece os Mateus do Flamengo, né? O Mateuzinho, o Mateusão, ou o Matheus França, que não vive uma boa fase, entendeu? Talvez o bom, né? Seja o Gonçalves, que hoje não teve nem oportunidade de jogar, vai entender o que passa pela cabeça do técnico Vitor Pereira. Então vamos lá. A minha lógica é a seguinte: mal fisicamente, tecnicamente o trabalho não flui, não exacerba, não aparece e, consequentemente, taticamente, o time também não funciona, não tem toda uma mecânica que é necessária para você fazer esse jogo conhecido há muito tempo, o esporte bretão chamado futebol. Então, se você está mal fisicamente, tecnicamente isso vai acabar aparecendo e, consequentemente, taticamente. Então, está nítido, claro, que o Flamengo hoje está se desfacelando, está se esfarelando sob o comando do técnico Vitor Pereira. Por isso, eu não vi um filigrama, eu não vi um detalhezinho que me chame a atenção para que eu possa anistiar o técnico Vitor Pereira. Eu não consigo anistiar, como o Bruno, em nada, nem no primeiro tempo de hoje, porque o lance do Flamengo que resultou em gol foi uma jogada individual, não foi uma jogada coletiva. Então, sincero, honestamente, se eu tivesse visto isso minimamente, né, um filigramazinho de um Flamengo com perspectiva, um Flamengo auspicioso, alvissareiro, que pudesse no futuro dar alegria, tudo bem, até aturaria essa máquina de perder títulos chamada Vitor Pereira. Mas como a verdade é totalmente e diametralmente oposta a isso, Vitor Pereira, adiós muchacho. Muito obrigado. A gente tá falando aí do Flamengo, tá?
No domingo, a Mari me lembrou bem aqui, a gente vai estrear o Tá na Roda, tá? Um programa que eu vou apresentar aqui na Jovem Pan de 4 horas, de 2 até as 6 da tarde. E o Carlos Alberto vai ser convidado. O Carlos Alberto vai estar ao vivo com a gente. O Carlos Alberto tretou com a Arrascaeta, tretou com o Gabigol. Imagina o que o Carlos Alberto não vai falar no Tá na Roda aí, de 2 às 6 da tarde no domingo. Então tem o Carlos Alberto e ele já falou que vai tirar onda. E tem que tirar onda. Porque realmente tiraram onda com a cara dele pra caramba, do Carlos Alberto. E agora o Arrascaeta, que deu a caneta dele lá no jogo do Zico, não tá fazendo nada. Nada, né? Nesse começo de temporada. Tá jogando mal. E realmente ele provoca, ele diz que ele é campeão mundial, e que o Arrascaeta não é, que o Gabigol não é. E é óbvio que ele vai botar pilha no programa de domingo, de 2 às 6 horas da tarde. É o Tá na Roda, nosso novo programa aqui da Jovem Pan, que é geral. Tem tudo que é polêmica, não é só futebol, não. E ele pode ter razão, né, Piperno? Realmente ele ganhou o Mundial. A gente sabe quem tem mais talento, tem essa disputa toda. Só que o grande carrasco dele na pelada do Zico, como disse o Zé, e o Viga não tá jogando nada nessa temporada. Tem até uns lampejos. E uma caneta que nem completou, né? Uma caneta que nem completou, né, Pelhada? Foi uma... Tudo bem, festiva. Deu aquela caneta, deu aquele drible entre as pernas, mas nem chegou a completar o lance. Sinceramente, na minha pelada, eu reclamo. E xingo meus colegas, ó, tá achando que chapéu, balãozinho, caneta ganha gol? Eu tô metendo o gol aqui e vocês estão sentados aí no banco de reserva assistindo. Muito obrigado. Tô com o Carlos Alberto. Agora o Vitor Pereira tem uma mania de ficar inventando, né? Eu tava olhando aqui. Quando ele tirou o Gabigol, botou o Mateusão, tão reclamado, por que ele não pôs o Pedro que tava no banco de reserva? O que o Pedro foi fazer? Não, o Pedro não tinha condições. E tava no banco? E tava no banco. Se tava no banco, é pra entrar, cara. Se tá no banco... Ele falou na coletiva que o Pedro e o Varela não estavam em condições. Agora, ele também falou um bando de lorota, né? Ele falou que fizemos 2 gols limpos. Vai botar a culpa na arbitragem agora? Eu também tenho minhas dúvidas se aquele gol ali deveria ter sido anulado. Agora, não jogou nada, de novo. Tá querendo botar a culpa na arbitragem. E ele diz que estamos convictos que vamos nos apresentar bem nessa meia-final. Que meia-final? Semifinal. Semifinal. Ô, Vitor Pereira, vai pra aquele lugar, meu amigo. Deve ser contra o Vasco. Né? Deve ser contra o Vasco. Ele quer agora já falar do futuro de novo. Fala dos vexames que o seu time tá fazendo, pô. Para também de só falar do passado. E tem outra, hein? Ô, Viga, tem outra. A Flá TV, que sempre transmite as coletivas, não tá transmitindo hoje ao vivo. Queria saber por quê. Por que hoje a Flá TV não tá transmitindo ao vivo? É estranho, esquisito. Eu até passei por uma experiência, eu diria assim, embaraçosa para a imprensa de uma maneira geral, porque quando o Vitor Pereira foi apresentado como novo técnico do Flamengo no Ninho do Urubu, a gente fez essa transmissão aqui nos nossos canais, nas nossas plataformas da Jovem Pan, e aí a pergunta que todo mundo queria fazer, melhor dizendo, era sobre a tal desculpa da sogra, né? E coube ao representante da Flá TV fazer a pergunta sobre a sogra, e a partir daquele momento não se podia mais falar sobre a sogra, sobre a troca de Corinthians por Flamengo. Ficou uma situação bem delicada, bem embaraçosa. Realmente é uma postura estranha. Mas, sinceramente, filhado, eu vejo que às vezes na vida a gente tenta e não chega nas metas, nos objetivos. Vejo problemas realmente por parte da diretoria rubro-negra, vejo problemas nas escolhas, nos times, das trocas de treinadores, mas, sinceramente, quem está ali no dia a dia, ralando à beira do gramado, é a composição, né? O binômio treinador-equipe, equipe-treinador. E hoje, pelo que fez o técnico Vitor Pereira, ele literalmente chutou o balde, estava perdido, totalmente desorientado, com opções terríveis, com uma formação tática extremamente equivocada. Pode ter tentado a bala de prata, mas acho que o tiro saiu no pé, viu, Pilhado? Agora, outra pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte, eu não consigo entender, às vezes a cabeça de treinador, Pilhado, você é um estudioso, eu sou porra nenhuma. Não sou estudioso, mas vejo o jogo, assisto futebol, não vou ficar enganando as pessoas aqui, não sou estudioso, não, mas sempre gostei de bola, sempre fui em estádio. Aí a minha pergunta, vamos lá, Matheus Gonçalves é um dos destaques do Flamengo nesse começo de temporada, é o único garoto que vem mostrando alguma coisa. O Mateusão já entrou várias vezes, não fez nada.
O Matheus França também não mostrou muita coisa, que é o garoto aí que já vale R$1 bilhão. Agora, o Matheus Gonçalves tá arriscando, tá jogando, tá entrando bem. Por que ele não entrou hoje? E o Vitor Pereira explicou, porque o Mateuzão é jogador de profundidade, era o que a gente precisava do jogo de hoje. Mateuzão nunca fez nada. Desde que entrou, pode vir a ser um bom jogador, mas aproveita o bom momento do outro. Por que o Matheus Gonçalves... Né? Vocês concordam comigo? O moleque tá no momento bom. O moleque tá confiante. Por que não é esse moleque que tá jogando? Ele podia ter entrado, ele é bom, ele tá à vontade. Ele é muito novo, mas ele tá à vontade. É um cara que tá no momento de jogar, de dar... Às vezes pode iniciar, pode entrar durante o jogo, mas é um cara para ser aproveitado, sim. O Matheus Gonçalves, ele até agora foi muito bem na chance que teve. A hora que eu falei de Pedro, que não entrou, e o Pilhado falou aí, não tinha condição física para isso, então não devia estar no banco. Pois é. Se estava no banco, deveria ter condição física para entrar. A sequência que eu não terminei seria, por que não o Matheus Gonçalves, que tem entrado bem, tem jogado bem pela equipe do Flamengo? Era uma outra opção também para entrar. Mas eles gostam. Repare, Zé. E sem falar do Vidal, que entrou no lugar do Igor Jesus e piorou o meio campo. Repare no detalhe, o gol do Fluminense. O Fluminense é um time de triangulação, de muita movimentação. Repare no gol de empate do Fluminense. Quem é que estava fazendo a cobertura das zaga? O Flamengo jogando com 3 zagueiros. Everton, Cebolinha. É claro que não ia dar certo. Pilhado, Zé, Piperno, Bruno. Você acha que quantas vezes o Flamengo treinou com 3 zagueiros? Quantos treinos o técnico Vitor Pereira comandou o rubro-negro carioca com essa formação? Com o Léo Pereira voltando de contusão, com o Rodrigo Caio, que é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas fisicamente tem problemas, e completando ali o Pablo. Não enche essa mão aqui. Então tinha tudo para dar errado. Por isso que eu lamento, em nome da torcida rubro-negra, com muitos rubro-negros que eu conversei nos últimos dias, nas últimas horas, eu nunca tinha visto esse movimento. Torcedores do Flamengo torcendo não contra a instituição, mas torcendo o Flamengo perder. Porque estão enxergando como esse único caminho da diretoria se convencer de que o Vitor Pereira não serve, não presta para o atual Flamengo. Aí tem uma outra questão. Não foram poucos, foram vários. E aí, Viga, Bruno, Zé, tem uma outra questão. Assim, acho que o Vitor Pereira, de alguma forma, ele tem que explicar por que o nível de jogo cai tanto do primeiro para o segundo tempo. Uhum. E eu confesso para vocês que eu também não tenho certeza se ele vai ter essa explicação, se ele já tem uma conclusão para isso. Porque, veja, o Flamengo foi 2 times hoje. O Flamengo do primeiro tempo não tem nada a ver com o Flamengo do segundo tempo. É um time que desaba. E veja, o curioso é que fisicamente o time desaba, mesmo depois tendo descansado 15 minutos. Acaba o primeiro tempo, o time vai lá, descansa e não consegue jogar mais. É claro, Piperno, o Flamengo não estava jogando durante toda a temporada no padrão Jorge Jesus que ele tentou impor hoje. Marcação, pressão alta no campo do adversário. E o Fluminense tem uma saída de bola de qualidade. Sim. Então a bola fica rodando. Você vai cansando o adversário. Até o Fábio, que não é um craque com a bola no pé, de certa forma, fez um bom trabalho hoje. Não foi tão acossado, não foi tão incomodado. Então é fácil entender. A gente achava que o Flamengo estava tendo vantagem, marcando alto lá em cima, pressionando o Fluminense, mas no final das contas, aquilo ali foi um tiro que saiu pela culatra. Mas, Viga, a queda não foi só hoje. Era o Flamengo se cansando. Exatamente, mas hoje se cansou ainda mais porque pegou um time do outro lado que sabe tocar bola. E aí esse time foi cansando o Flamengo. E o Flamengo não sabe marcar alto com o técnico Jorge Jesus. Agora não sabe marcar com o Vitor Pereira. Não sabe marcar por quê? Aí está a sua pergunta. Não sabe marcar porque fisicamente o time está mal condicionado. E por que está mal condicionado o time? Alguém tem que vir a público e se explicar. Ora, bolas, porque está mal fisicamente, isso estoura tecnicamente, estoura taticamente, e aí a bomba está ali no colo, sem pino para explodir no Vitor Pereira, que fez as piores opções do mundo, do planeta. Não foi só hoje, não. Nas últimas várias substituições que ele fez. Hoje foi só o caos. Ele só mostrou a laranja, sabe? Esgarçada, escancarada, dilacerada no Maracanã. Que era para ser laranja mecânica, virou o rubro-negro sem pino. Piperno. Não, aí que tá o negócio. Eu continuo insistindo no fato de que
Então, hoje, pontualmente, dá até para concordar com essa análise. Mas o problema é exatamente o global. Por que cai hoje, cai contra o Vasco, cai contra o Palmeiras, cai em todo o jogo? Então, veja, é também um problema de montagem, não só de elenco, não só de técnico, não só de direção, mas de comissão técnica. Tem gente trabalhando mal. E aí nós vamos ficar exatamente rodando em círculos o tempo todo, porque a gente vai discutir coisas que pontualmente comprometem uma atuação ou outra, mas o problema do Flamengo é mais sério. Ó, a gente vai mostrar aí, tá? A torcida do Fluminense também debochando o Flamengo com relação àquele grito Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. Os tricolores tirando onda com os flamenguistas aí, lá no Maracanã. Pode colocar, Gui. Olha aí, ó, a torcida do Fluminense, isso aí é um espetáculo, né? Mais um vídeo aí da Isabelle Costa, um espetáculo, isso é o futebol. Isso é o futebol, tem que zoar gritou mesmo. o nome do Vitor Pereira no fim do jogo. É, A torcida do Fluminense começou a gritar o nome do Vitor Pereira. É aquilo que você falou, tá todo mundo gritando, fica Vitor Pereira. Ele tá virando ídolo de muita gente. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Ele tá virando ídolo de todos, menos do flamenguista. É o que eu mais amo, de verdade. Quando a galera me xinga no chat, me zoa, eu adoro. Os caras acham que eu fico puto, que eu fico brabo. É isso que é a bola, pô. A bola é isso, você tem que zoar, você tem que sacanear. O que perde é sacaneado, o que ganha. É isso, isso tem que ser o futebol. E é lindo a torcida do Fluminense falar isso, Bruno. É legal. Tava lá o Marcos Braz gritando no vestiário com o charuto, o Real Madrid pode esperar. E agora os tricolores gritam no Maracanã. A torcida, ela basicamente ela serve para isso, né? Ela serve para tirar sarro da outra. Então, a torcida do Flamengo tem esse grito aí, teve no vestiário do Flamengo, e o torcedor do Fluminense, ele foi zoar o torcedor do Flamengo, né? Isso aí é bom. Mas eu tenho uma teoria para tudo isso aí. Tudo isso está começando acho que tudo isso começou a acontecer desde aquele dia, na véspera do Mundial, quando o Flamengo estava lá, enfim, viajando e tal, e que o Viga juntou uma molecadinha lá em frente ao Flamengo e tal, não sei o quê, pra me sacanear e começar, não tem copinha, não tem Mundial e tal. Bem feito, Viga. A culpa foi sua. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Parabéns a todas as mulheres. Até mulher tem Mundial, viu, pilhada, viu, Piperno? E o Palmeiras não tem. Só uma provocaçãozinha. Certo. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. Faz parte do show, do espetáculo, essa ironia, essa brincadeira. E, é claro, o torcedor do Flamengo de 2019 para cá zoou, brincou, pegou no pé de muita gente. Então, tem que ter essa fluidez, essa liquidez, o que vai e volta. Sempre da maneira mais lúdica, mais esportiva possível. Que fatos lamentáveis como aqueles do último domingo não se repitam, envolvendo as torcidas de Flamengo e de Vasco da Gama. E aí, a torcida do Fluminense usando todo o seu talento, toda a sua inteligência, né? Para essa ironia para com o flamenguista, o dirigente do Flamengo, o time do Flamengo. Enfim, eu venho dizendo há um tempo aqui, a torcida do Flamengo está preparada para torcer, mas para sofrer ao mesmo tempo, viu, gente? Olha aí, ó, o Viga trazendo também a sua pitada de ironia também aí com relação a essa situação do Flamengo. Tá bizarro.